O preço, todo mundo paga. Escolha o preço que você quer pagar. E muitas vezes, por não pagar o preço certo, o preço é muito mais alto. Por fazer escolhas erradas. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe grandemente todos vocês nesse domingo. Mais um domingo especial, domingo de Santa Ceia, domingo jejum da manutenção dos projetos de conquistas para 2025. Então, cada dia é uma oportunidade nova, cada dia temos a oportunidade de crescimento, de evolução, de estreitar o nosso relacionamento com o Senhor, de receber revelações, direcionamentos que só Ele tem para nós. E hoje não será diferente. Cada palavra, lembre-se, eu sempre falo sobre isso, né? Muita atenção na palavra. A única coisa que pode transformar a vida de uma pessoa é a palavra. A única coisa que pode mudar definitivamente a vida de uma pessoa é a palavra. Então, esteja extremamente atento, porque a palavra sai do altar para o coletivo, mas ela chega ao indivíduo de forma revelada. É a mesma palavra? É para o corpo, a igreja. A revelação é para cada um. A Bíblia diz que embora Deus fala de uma forma ou de outra, mesmo que você não entenda, Ele está falando. Então aí somos nós que precisamos estar atentos ao que o Espírito está falando. A mensagem de hoje se chama 12 cântaros. 12 cântaros. Você vai entender por que essa mensagem e o porquê. Eu sempre falo, a Bíblia mostra isso, né? Quando eu digo para vocês, as coisas foram feitas para dar certo e foram feitas para funcionar. Se não está funcionando, estamos fazendo algo errado. O povo de Deus nunca fracassou em obediência. Todo tempo de fracasso, de humilhações e dores foram tempos de desobediência. Sempre que algo não esteja funcionando, não está funcionando, o primeiro ponto que nós precisamos procurar é em nós, porque a falha não está nele, a falha está em nós. E às vezes também não é uma falha, às vezes são decisões que precisamos tomar, intensificando aquilo que precisamos intensificar. Mas a mensagem de hoje fala de um tempo difícil por conta de escolhas erradas. Então vamos começar a nossa leitura aqui, 1 Reis 18, versículo 16, que diz assim, ó. Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel?
Diga essa frase comigo. Diga, é você mesmo? Perturbador de Israel. Não tenho perturbado Israel, respondeu ele. Elias respondeu. Mas você e a sua família, ou a família do seu pai tem. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Quer dizer, deuses pagãos. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E tragam os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Quer dizer, conta rápida, quantos? Quantos? 850 que comem à mesa de Jezabel, quer dizer, sua mulher. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse, essa frase talvez seja uma das frases mais importantes para a gente refletir. Diga comigo, até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se Deus é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Vou ler na Almeida. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal, segui-o. Porém, o povo nada respondeu, ou não respondeu nada. Disse Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mas Baal tem 450 profetas. Diga essa frase comigo, diga, eu sou o único que restou. Então, às vezes a gente diz, né, eu sou o único, eu sou o único. O único do lado certo, o único na direção certa, pode mudar qualquer situação. O único dentro de um posicionamento com Deus pode mudar e reverter qualquer situação. O único com Deus ainda é a maioria. Diga comigo, o único com Deus ainda é a maioria. Não importa quantos tem do lado de lá, o único com Deus ainda é a maioria. Tem um versículo que diz assim, ó, nunca existiu ninguém como Acabe que se vendeu, diga essa frase comigo, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher Jezabel. Olha que frase triste, né? Nunca houve ninguém como Acabe que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, que se vendeu, olha a frase, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher Jezabel. Acabe era uma autoridade que podia se posicionar, colocar um limite, mas não se posicionou por covardia. Diga comigo, não se posicionou por covardia. Então, vamos lá, vamos nos pontos aqui. Você sabe que eu não sou um contador de história, eu conto a história só para respaldar, e o que me interessa é ir direto no assunto, sempre o assunto é direto, né? Para trazer para a prática para aquilo que acontece conosco nos dias de hoje. Acabe era um rei que foi levantado como rei de Israel, uma autoridade linda, para ocupar uma posição linda, mas lamentavelmente Acabe se perdeu, se vendeu. Diga essa frase, se vendeu. É o que acontece nos dias de hoje. Pessoas que se vendem, pessoas que se rendem ao sistema, se rendem
ao que aparentemente vai receber a aprovação de todo mundo. Então, eles começaram, como Acabe se uniu a uma mulher estrangeira, um casamento errado, e Acabe era um homem fraco. Diga essa frase comigo: Acabe era um homem fraco. Então, Acabe era um homem fraco e Jezabel, uma mulher extremamente forte dentro do seu posicionamento, e Jezabel levou Acabe a fazer escolhas erradas. Acabe não era o sacerdote, não era o cabeça, não tinha um posicionamento. E Acabe foi se vendendo e foi se corrompendo, e de repente a nação de Israel começa a se dividir entre dois caminhos, dois pensamentos. A nação de Israel começa a promover a adoração a Baal, a uma divindade cananeia associada à fertilidade. Diga comigo: fertilidade, chuva e tempestades. Quer dizer, era o Deus da fertilidade, era o Deus que comandava o tempo, que fazia chover. E aí, isso levou Israel a uma queda espiritual, a uma crise espiritual, e da crise espiritual, diga comigo, uma crise espiritual, e da crise espiritual, uma crise financeira. É assim que acontece. Crise espiritual gera crise financeira, sempre. Crise espiritual gera crise financeira. Crise espiritual vai gerar crise, na verdade, em todas as áreas da vida. Em todas. E aí, a seca foi anunciada por Elias, como consequência da desobediência de Israel e Acabe, principalmente Acabe e Jezabel, sua mulher. A chuva era vista como uma bênção enquanto a ausência dela, quer dizer, se não chove, como é que prospera? Se não chove, como há produtividade? Se não chove, como há prosperidade? Então, de repente, por conta de estar acreditando na coisa errada, que são frases importantes, diga comigo, por estar acreditando na coisa errada, quer dizer, acreditando aonde não deveriam colocar a sua confiança. Deus é o Deus que comanda céus e terra, Deus é o Deus que abre portas, Deus é o Deus que levanta o pequeno, Deus é o Deus que faz chover, Deus é o Deus que cerra os céus, Deus é o Deus que abençoa. Então, a partir daquele momento, veio uma crise que durou 3 anos e meio. E desafiava a autoridade de Baal. Sabe aquelas besteiras que muitos já praticaram? Sabe aquelas besteiras que você acha que se você fizer isso é o que vai te trazer prosperidade, se você fizer aquilo é o que vai te trazer prosperidade, se você fizer aquilo outro é o que vai trazer prosperidade, se você se relacionar tiver um bom relacionamento com A, com B, com C, que vai trazer prosperidade, se você buscar a ferramenta tal é o que vai trazer prosperidade, se você fizer essa simpatia vai trazer prosperidade, ou se você... E nada que você faz traz prosperidade. Nada, absolutamente nada. E aí, a Bíblia, essa frase de Elias, é uma frase muito forte, né? Até quando vocês vão cochear em 2 caminhos e 2 pensamentos? Até quando vocês vão oscilar em 2 caminhos e 2 pensamentos? A Bíblia fala da inconstância, da oscilação, coração dividido. Diga comigo, inconstância, oscilação e coração dividido. Então, muitas pessoas que vivem a inconstância, oscilação, coração dividido, acabam se encontrando ou atraindo uma influência que não é boa, onde nada flui, prospera, nada avança na vida da pessoa. Quando você investiga profundamente, nós vemos que a vida de muitas pessoas, o resultado externo é resultado de uma oscilação, de pensamentos divididos, de falta de firmeza espiritual. É a história de muita gente. Diga essa frase comigo, diga: Deus não divide a sua glória com ninguém.
Isso é um princípio. Esquece. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ponto. Mateus diz o seguinte: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está falando sobre o quê? Sobre tudo aquilo que nós precisamos. Quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, todas as coisas são acrescentadas por Deus. Há um favor que nos acompanha. Há um favor que acompanha a vida da pessoa quando há um alinhamento com os propósitos de Deus. Até porque Deus tem propósito conosco, Deus tem propósito em nossas vidas. Então, o que acontece com as pessoas que vivem essa constante oscilação? Num dia estão bem, no outro está mal, num dia se sente forte, nos outros frágeis e incapazes, ora creem, ora duvidam, alternando entre fé e incredulidade, não há constância, estabilidade e continuismo. Diga comigo, não há constância, estabilidade e continuismo. Diga constância, estabilidade e continuismo. Você sabe que essa é uma das coisas mais fortes e mais importantes. Constância, estabilidade, continuismo. Constância, estabilidade, continuismo. Constância, estabilidade, continuismo. Isso é o que falta na história de muitas pessoas. Isso é o que falta para quem quer resultado na vida. Constância, estabilidade, continuismo. Constância, estabilidade, continuismo. Essa é uma frase que você tem que gravar, porque constância, estabilidade e continuismo é mais do que talento, é mais do que dom. Às vezes tem pessoas que têm dons, mas não têm constância, não têm estabilidade, não têm continuismo. E assim por diante. Então, nós precisamos, nós vemos nos dias atuais uma geração inconstante, volúvel, instável. Nós vivemos essa geração. E embora a Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, que pelo menos deveria ser, parte dos cristãos não estão vivendo isso, sendo mais do que vencedor em todas as coisas. Então, nós precisamos, o que acontece? Nós estamos num propósito dos 52 dias, não estamos? Sim ou não? O propósito dos 52 dias é um propósito de intensificação. Por que o propósito dos 52 dias? Ele é um propósito que move os céus e muitas pessoas mudam em muitas coisas e muitas situações são alteradas, mudadas na vida de uma pessoa. Porque ela faz dentro dos 52 dias, pelo menos que a gente está fazendo, ela faz aquilo que ela deveria fazer sempre. Ela ouve, ela está na igreja com uma frequência maior, ela ouve a palavra com mais constância, ela medita, ela ora, ela jejua, ela se propõe a intensificar coisas que geralmente ela não tem esse foco. Agora, nós sabemos que um relacionamento com Deus não se dá em 52 dias. A transformação total da vida de uma pessoa não se dá em 52 dias, não é verdade? Sim ou não? 52 dias é aquele start, são hábitos, são mudanças, são coisas que realmente pode mudar o mundo espiritual e levar a pessoa aquilo que está travado na vida dela, aquilo que está estagnado na vida dela. Em 52 dias aconteceu uma revolução, mas o que ela vai fazer após os 52 dias? Como será após os 52 dias? É como uma pessoa que come certo durante 52 dias e depois dos 52 dias começa a comer tudo errado. Não é verdade? É como uma pessoa que durante 52 dias ela treina disciplinadamente, come disciplinadamente, ela vai produzir um resultado. Passa os 52 dias, ela volta à mesma indisciplina, aos mesmos hábitos, às mesmas atitudes. E aí, você olha, né? O que o texto diz? Israel enfrentou juízo e maldição devido às escolhas erradas, tomadas sob pressão. Acabe transformou uma nação que outrora chamada de campeã,
com Deus em um centro de idolatria. Sem Deus é fracasso total. Quando Deus mudou o nome de Jacó, transformou o nome dele em Israel, campeão com... Todos nós precisamos entender isso, campeão com Deus. Sem Deus é fracasso, é derrota, é vergonha, miséria. Isso nos traz um importante ensinamento. O afastamento de Deus não acontece repentinamente, pelo contrário, é gradualmente. A gente vai fazendo pequenas concessões, uma aqui, outra ali, de repente, quando a pessoa ela se dá conta, ela está imersa em problemas, pecado, frustrações, estagnações, por quanto ela vai se distanciando, esfriando devagarzinho. Ela vai se distraindo. E quando ela se dá conta, ela está distante, fria, imersa num mundo de problemas. Qual a razão disso? O distanciamento. As distrações. As escolhas. O que são prioridades. Aí, vamos lá. Elias diz assim, você vê que ponto chega, gente? Que Elias diz o seguinte, só eu permaneci. Não é verdade? E você sabe quantos profetas Jezabel colocou na sua mesa comendo com ela? 850. Que tristeza. O que isso tem a ver com a minha vida? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Eu já falei sobre isso, nós vamos aprender isso de uma forma ou de outra. Deus não ocupa o segundo lugar. Todo aquele que tentar colocar ele em segundo plano vai se decepcionar. Você vai parar tudo, você vai ter que dar o start na sua vida e colocar Deus aonde ele tem que estar para recomeçar e ver as coisas fluir e funcionar em todas as áreas da sua vida. O que um homem faz sem fé? Nada. Se eu perguntar quem quer ser um empresário de sucesso, quem quer prosperar, você não faz nada disso sem fé. Você precisa de fé. Fé para acreditar. Fé para acreditar num sonho, fé para acreditar num projeto. Fé para acreditar algo que não existe. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ela não aconteceu. Então eu preciso da fé para fazer com que coisas que não aconteceram venham a acontecer. Eu preciso da fé para fazer com que coisas que não se estabeleceram se estabeleçam. Eu preciso de fé. Elias, para provar que só existe um Deus, e eu quero que você aprenda muito com essa fé. Tragam 2 novilhos, escolham eles um e cortem em pedaços, e o ponham sobre a lenha, e não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Diga comigo, o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro. Visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam, e clamaram pelo nome de Baal
desde a manhã até ao meio-dia. Ó Baal, responde-nos. Gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Diga comigo, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando ou ocupado ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Diga comigo, até sangrarem. Então, deixa eu terminar a leitura. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu. Ninguém deu atenção. Olha que coisa interessante. Elias, se você entendeu o desafio, Elias chega diante deles e diz o seguinte: vocês acreditam que Baal é Deus, né? É o Todo-Poderoso, é o Deus da prosperidade, é o Deus da fertilidade, é o Deus da chuva, é o Deus que controla a fertilidade. Então é o seguinte, vocês vão preparar um holocausto, vão preparar um sacrifício, e vocês vão oferecer a Baal. Eu vou preparar um também, eu vou oferecer ao Deus vivo. Ninguém vai acender fogo. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Bom, excelente, eles gostaram. Eles gostaram, bom, né, o que você propôs. Então, vai vocês primeiro, porque vocês são muitos, né? Vocês são muitos. Então, vai vocês primeiro. Prepararam o altar, colocaram a pedra, colocaram a lenha, colocaram o sacrifício em cima e começaram a clamar de cedo até a tarde e nenhuma resposta. Clamaram, já estavam se dilacerando, se cortando, derramando sangue, esperando que Baal se manifestasse e respondesse, mas Baal não respondia. O que significa com isso, gente? O que nós podemos dizer hoje? Tem pessoas sangrando por dentro, sangrando por fora, mas não tem resposta. Tem pessoas derramando sangue, pessoas gemendo, clamando por respostas, e a resposta não acontece. Por quê? Porque não podemos caminhar com uma fé dividida. Uma fé dividida nunca funcionou e nunca vai funcionar. Deus é Deus. Chegou o ponto de Elias começar a zombar daqueles profetas. Clame, quem sabe, ele não é um Deus, talvez ele está dormindo, talvez ele esteja viajando, talvez ele é um Deus, acorde ele está dormindo. Mas não havia resposta. Assim, eles derramaram o próprio sangue, mas não havia resposta. Quantas pessoas que dão o seu sangue em lugar errado, escolha errada, pessoas erradas, crença errada, ambições erradas, que são falhas incapazes de trazer resposta ou salvação à vida da pessoa. Quantas pessoas que dedicam força, tempo, recurso, financeiro, que significa qualquer coisa fora de Deus, como sistemas, filosofias, promessas vazias, esperando retorno, mas acabam frustradas. Pois depositam a confiança no que não tem poder de responder. Essa é só uma ilustração do que acontece com a vida de muitas pessoas. Fé dividida não funciona. Diga comigo, fé dividida não funciona. Nós não podemos caminhar com uma fé dividida.
Você precisa entender que existe um Deus que te criou. Você foi gerado com um propósito. Ele tem um propósito com você e através de você. Você nasceu com um propósito, você está aqui com um propósito, e quando terminar esse propósito, você tem um destino. Você vai para um lugar. E se você não souber para onde você vai, você não terá paz. Você não terá tranquilidade. Você vai viver ansioso porque você não sabe. O meio está ruim e o final você não sabe como é. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e ele reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Altar do Senhor que estava quebrado, o que significa isso? A vida espiritual. A vida espiritual estava em ruínas. Por que o altar estava quebrado? Porque eles não adoravam mais, não ofereciam mais sacrifícios. O altar do Senhor estava em ruínas. É mais ou menos como nós falamos agora recentemente do livro de Ageu. O povo estava 16 anos atrasado no propósito espiritual, 16 anos correndo atrás das suas coisas, correndo atrás, ignorando o templo do Senhor, o seu relacionamento com Deus, até que Deus fechou o céu. Não chove mais, não haverá mais prosperidade, não haverá mais chuva, não haverá fertilidade, não haverá mais nada. E eles diziam assim: não é tempo de fazer, não é tempo de reconstruir, não é tempo. Já estava 16 anos atrasado. Tem gente que diz que não é tempo de fazer coisas que já está muito atrasado. Inclusive tem uma coisa importante: tem bênçãos atrasadas. Diga comigo: tem bênçãos atrasadas. Tem coisas que muitos já eram para estar vivendo há muito tempo. Mas às vezes a gente escolhe fazer do nosso jeito, da nossa maneira. E do nosso jeito não vai dar certo. Tem um jeito, o jeito de Deus. Tem uma maneira, a maneira de Deus, e eu quero fazer do meu jeito, da minha forma. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Israel significa o quê, gente? Seu nome será Israel, campeão com Deus. Com as pedras construiu um altar, em honra ao nome do Senhor. Cavou ao redor do altar uma valeta com a capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encha de água 4 jarras grandes e derrame-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse. E eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Queridos, presta atenção, olha aqui para mim. Fala para quem está ao teu lado assim, ó, fala, presta atenção que o bispo vai falar. Presta atenção no ponto. O que Elias fez? Elias provoca algo sobrenatural. Quando Elias fez o seu altar, ele cava uma cova ao redor. Uma valeta.
ele pede para cada tribo de Israel que traga um cântaro de água. Qual que era o problema da nação? Qual que era o problema da nação? Água. Não há chuva. A escassez. Não há prosperidade porque não há água. Aí Elias pede a cada líder, são 12 tribos. Ele pede para que traga 12 cântaros. 12 cântaros de água. E o que ele faz? Ele derrama os cântaros de água sobre o sacrifício. Qual que é o ponto forte disso aqui? Primeiro, a capacidade de entrega, de oferta, de oferecer aquilo que é escasso. Segundo, o Deus que se manifestasse com fogo natural não pode pegar aonde está encharcado de água. Entende o que eu quero dizer? Fogo natural não consome holocausto. Fogo natural, você pode encharca com 12 cântaros de água e risca um fósforo e joga. Risca um fósforo e joga. O que vai acontecer? Nada. Então, Elias, para provar o poder sobrenatural de Deus, olha que fé. Ele joga água no seu sacrifício. Ele dificulta o seu sacrifício. Ele joga água para mostrar. Era o Deus que se manifestasse com fogo. O que ele provocou aqui? A manifestação de um fogo sobrenatural. O que ele provocou aqui? Diga comigo, a manifestação de um fogo sobrenatural. Porque o fogo natural não consumiria. Aí ele vem, invoca o Senhor e diz: responde-me, Senhor. Responde-me para que fique sabido que eu fiz tudo isso por ordem do Senhor. E para que fique sabido que também só o Senhor é Deus. Na hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então, diga comigo, então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente. Diga o holocausto, diga a lenha, as pedras e o chão. Diga aí também, secou totalmente a água da valeta. Meu Deus, olha, chego a arrepiar. Chego a arrepiar, porque se fosse um fogo natural não poderia fazer isso. O fogo sobrenatural consumiu as pedras, a madeira, consumiu a água que estava o rego, córrego, ao redor cheio de água, consumiu tudo. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu. E ainda lambeu a água que estava no córrego, no rego. Quando o povo viu isso, diga comigo, quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram. Diga só, o Senhor é Deus. Diga comigo, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Olha que coisa incrível. Você vê que enquanto Elias falou do desafio, falou tal, ninguém respondeu nada. Quando houve a manifestação sobrenatural do poder de Deus, então o povo diz: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Olha que coisa incrível. Tem uma outra coisa importante aqui. Elias
O desafio foi tão ousado, e ele tinha tanta convicção na resposta, na manifestação do poder sobrenatural de Deus, que quando Baal não respondia, ele zombou. Ele disse: clama mais forte, pode ser que ele esteja viajando. Clama mais forte, que pode ser que ele esteja dormindo. Clame mais forte, ele é um Deus, né? Não sei, talvez ele está fazendo alguma coisa aí. Agora imagine você, se Deus não responde. Se Deus não respondesse, Elias estaria morto. Há momentos na vida, meu filho, que você tem que ir por tudo ou tudo. Há pessoas que não tem meio termo, ou eu vou por tudo ou tudo. Porque se Deus não se manifestar, eu estou morto. Se Deus não operar, eu estou morto. Eu não tenho para onde correr, eu não tenho mais o que fazer. Ou Deus se manifesta, o fogo sobrenatural de Deus se manifesta na minha vida, ou eu não tenho mais o que fazer. Tem gente que está nesse estado. Tem gente que está nessa condição. Se Deus não se manifestar, você não tem o que fazer mais. Agora, para que Deus se manifeste, você não precisa de um fogo natural. Muitos precisam de um fogo sobrenatural. Não é uma manifestação natural. É uma manifestação sobrenatural. E você tem que pregar para você. Eu sempre digo, eu não sou seu melhor pregador, o melhor pregador é você. Porque eu prego 1 hora, 2 horas aqui para você. Quem vai pregar 22 horas para você lá fora é você. E você tem que pregar para você e dizer: espera aí, o que você quer? Você quer o natural ou você quer o sobrenatural? Você precisa de um fogo natural na tua vida ou você precisa de um fogo sobrenatural? Você vai molhar o pé ou vai se lançar de cabeça? Então Elias ordenou-lhes: prenda os profetas de Baal e não deixe nenhum escapar. Eles o prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e os matou. Matou a idolatria. Matou aquilo que estava trazendo miséria à nação. Diga comigo, tem coisas que nós precisamos matar, que é um atrapalho na vida, que são coisas que estão travando a nossa vida. Tem coisas que não tem meio termo, não tem concessão. Espera aí, ou você mata isso de uma vez por todas para começar uma nova vida, uma nova história, para o céu se abrir, ou vai continuar aí essa mesma realidade, essa mesma situação. Porque eu não tomei uma decisão. Eu não me lancei de cabeça. Eu ainda estou caminhando com uma fé dividida. Eu creio, mas não creio. Hoje eu creio, mas amanhã eu estou duvidando. Hoje eu acredito, hoje eu estou forte. Não, mas amanhã eu já estou pensando em chutar tudo para o alto. Não, não tem meio termo, filho. Não tem meio termo. Não tem dois caminhos, não tem dois pensamentos. Não tem plano B. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Tira o que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Tira o que divide a sua fé. Vai buscar com intensidade. Vai buscar direção, orientação. Vai fazer orações poderosas. Você quer o sobrenatural? Fé natural não vai provocar o sobrenatural. Às vezes a gente tinha aquele discursinho, né? Antigamente, eu mesmo já tive esse discurso. Às vezes a gente olha para a vida do outro, critica e fala assim: não, mas eu ainda não peguei firme, porque o dia que eu pegar vai ser para valer. Ué, pega.
Que idiotice é essa? Você só tem essa vida e ela está passando, cada dia que passa. São vidas jogadas fora, porque tempo é vida jogada fora. E eu não posso, eu só tenho ela. Deus tem propósito conosco, Deus não erra, Deus não perde. Se com Deus não acontecer, como é que vai acontecer sem Deus? O céu se fecha somente quando nós estamos caminhando numa fé dividida. Porque do contrário, o céu está aberto para jorrar. Semana passada, um mundaréu de gente me bombardeou com a mesma mensagem. Para mostrar ao chinês que é considerado o chinês o homem do QI mais elevado dos dias atuais. Quem viu aquilo? O cara do QI mais alto, mais elevado que tem. E qual o segredo que ele dá? Qual? A Bíblia Sagrada. A leitura da Bíblia Sagrada. A leitura da Bíblia Sagrada, ele atribui a leitura da Bíblia Sagrada que expandiu a mente dele. Porque na Bíblia Sagrada tem um espírito, o espírito da sabedoria, o espírito do conhecimento. Agora, aquilo não é para ele, é talvez o QI dele. Agora tem muita gente com QI elevado, fazendo escolhas certas todos os dias. A vida depende de escolhas diárias. Todos os dias nós temos que fazer escolhas. Todos os dias nós temos 24 horas. Com que nós vamos nos envolver? Como vamos gastar o nosso tempo? Com que vamos gastar o nosso tempo ou investir o nosso tempo? Altar é lugar de sacrifício. E só há fogo onde há sacrifício. Diga comigo, só há fogo onde há sacrifício. Então, aí o que acontece? Muitas vezes a gente quer na zona de conforto, sem esforço, sem sacrifício. É como um cálculo que outro dia eu fiz aqui com vocês. Nós fizemos um cálculo aqui, até foi alguém aqui que me mandou isso, eu achei muito interessante. Às vezes a gente, olhando para a vida, para a área da saúde, né? A pessoa diz assim, não, eu tô comendo certinho, estou me alimentando certinho. Então ele vem lá segunda, terça, quarta, quinta, ele faz certinho, mas sexta ele já começa a relaxar. Já abre a porteira. Sábado é fim de semana, né? Fim de semana a gente precisa relaxar um pouquinho. E domingo é domingo, né? Fazer o quê? Mas tem um feriado também. Não é verdade? Aí quando você faz o cálculo, metade do seu ano foi de forma relaxada. Metade do seu ano. Só você fazer cálculo. Se eu relaxo na sexta, se eu relaxo no sábado, se eu relaxo no domingo, nos feriados, metade do ano foi. Então eu não estou fazendo certinho. Então eu não estou disciplinado como eu deveria estar. Você faz o cálculo em número de dias, está praticamente a metade. Você vê que embora Deus pudesse abrir nascentes, riacho, no deserto, como a Bíblia diz, Deus não fez. O que eles tiveram que fazer? Apresentar as suas ofertas, o seu cântaro, aquilo que era mais carente, aquilo que eles mais precisavam, aquilo que mais valia naquele momento, que valia mais do que ouro, porque a água era escassa, valia mais do que ouro, foi o que eles tiveram que apresentar para que viesse o quê? Aquilo que eles precisavam. É o princípio. Dai e ser-vos-á dado. O que você dá, o que você recebe. Inclusive, uma dica, cuidado com a régua que você mede.
É melhor medir as coisas com a reguinha pequena, porque com a mesma régua que você medir é a que Deus vai medir. Com a mesma medida com que medis, vos sereis medidos. Encher os cântaros representava um ato de fé, um sinal de recomeço. E não há recomeços, diga comigo, não há recomeços sem sacrifício. Não há recomeço sem sacrifício. Diga essa frase, não há recomeço sem sacrifício. Tem sacrifício. Para recomeçar tem sacrifício. Não há recomeço sem sacrifício. Você vê que quando Deus consumiu, o fogo do céu desceu e consumiu tudo, inclusive a água, naquele momento o juiz da maldição foi anulado através de um sacrifício. A maldição acabou. Naquele momento, a maldição acabou. Cada liderança teve que se posicionar. Cada liderança teve que colocar um fim naquela maldição. Cada um. Foram os líderes que foram lá e vamos botar um ponto final nisso, vamos levantar aqui 12 pedras, vamos cada um oferecer um cântaro, derramar o cântaro sobre o altar para que Deus se manifeste. Muita gente deseja uma vida extraordinária, gente. Eu não vou nem perguntar isso, porque todo mundo quer uma vida extraordinária. Agora, está disposto a entregar o melhor de si? Responda para você. Se não se posicionar, alinhar a vida com Deus, como é que as coisas vão acontecer? Qual sacrifício você está disposto a fazer? Quais as decisões? Reparar o altar. O que significa reparar o altar? Voltar à comunhão com Deus. Oferecer aquilo que nós consideramos difícil a Deus. Porque às vezes você já prestou atenção que a fé que muitos praticam é a fé que você quer dar sobras para Deus? Nem você aceita isso. Você fica chateado quando alguém não te responde a mensagem no WhatsApp quando você espera. É ou não é? Sim ou não? Nem me respondeu. E se for da família, ainda vai falar assim: por que não responde? É ou não é? Você viu a mensagem? Por que não respondeu? Não vi, mas não pôde responder. Ah, não pôde. Hã? É assim. Nem nós. Se você manda uma mensagem para uma pessoa hoje, manda amanhã, depois, daqui a pouco você não manda mais. Se você grita pela atenção de uma pessoa hoje, amanhã, depois não te dá atenção, daqui a pouco não vai te dar mais. Ou você não vai mais desejar isso. Agora, peraí. Deus é um Deus vivo. Diga comigo, Deus quer relacionamento. Ele se relaciona conosco através do seu Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa que fala, que conversa, que tem sentimento, que tem ciúmes. A Bíblia diz que ele tem ciúmes. Será que às vezes o Espírito Santo não está caminhando do seu lado e está vendo que você dá atenção para o seu celular, você dá atenção para o A, para o B, para o C, você dá atenção para a TV, para a série, para dar atenção, mas você não dá atenção para ele está atrás de você. Estou aqui, você não dirige uma palavra, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa.
que você deveria já levantar pela manhã, adorando a Ele, glorificando a Ele. Vai para o teu chuveiro, põe teu telefone lá no teu chuveiro, coloca um louvor, adoração, adore debaixo do chuveiro, adore. Senhor, eu estou aqui oferecendo ao Senhor os primeiros louvores, as primeiras palavras, as primeiras adorações. Eu preciso do Senhor. Às vezes tem gente que fala assim, Deus não fala comigo, aí você não fala com Ele. E às vezes a pessoa fala assim, não, eu falo o tempo todo, mas é que Ele fala, né? Ai, Senhor, me ajuda, me dê um dia abençoado. Ai, eu estou correndo, ai, eu esqueci tudo. Ai, eu preciso chegar, estou atrasado. Ai, Deus, vai, me abençoa. Que isso? Não é verdade? Eu não gosto de conversar com uma pessoa que não para e olha para mim para conversar. Pergunte os meus da minha casa. Se eu estiver falando, olhar para qualquer lado, eu me estressa. Eu paro, falo, a hora que você olhar para mim, eu falo. A hora que você olhar para mim, eu falo. Ao contrário, eu não falo. Fala, Deus! Fala mesmo, Jesus? Lembre-se que quando Deus pediu Isaac a Abraão, Ele não queria Isaac. Quem que Ele queria? Abraão. Ele não queria Isaac. Ele queria Abraão. A mesma coisa, quando Deus pediu quando Elias mandou esse povo trazer essa oferta, ele não queria aquilo. Ele queria o povo de volta à comunhão. Era o povo de volta à comunhão com Deus. Assim como no caso de Ana. O fechamento da madre de Ana, que foi Deus que fechou a madre dela, porque na verdade aquele filho que ela estava buscando se tornou um Deus na vida dela, e quando ela fez o voto ao Senhor, Deus abriu a madre dela, e a partir dali de Samuel, inaugurando uma nova fase em Israel. 1 Reis 17 diz assim, algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias, vai imediatamente à cidade de Sarepta, Sidom, e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela estava indo buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim, para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Olha o estado dessa mulher. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para ela e para Elias e para a mulher e sua família. Pois, diga comigo, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, diga conforme
a palavra do Senhor proferida por Elias. Olha que coisa incrível, né? Com certeza, quando Deus mandou Elias ir até essa mulher, Elias deve ter pensado assim: não, estou mandando você e uma mulher lá de Sarepta vai te sustentar. Ele falou: deve ser uma mulher rica, né? A mulher deve ter posses, deve ter riqueza. Aí ele chega lá e encontra essa mulher nesse estado de escassez. A mulher só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite para fazer um pedaço de bolo ali, um pequeno pão, comer com o filho e esperar a morte. Era o fim. Imagina o estado dessa mulher. Então, ele encontra essa mulher num estado de miséria. E aí, ele dá oportunidade a essa mulher de ter um ato de fé. Atitude de fé. Ele diz: vai, faça conforme você falou, mas faça primeiro para mim. E liberou uma palavra para ela. Disse: a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai faltar. Vai multiplicar. E o lindo disso aqui é que exatamente como ele disse foi o que aconteceu. Deus proveu no tempo de crise e ela teve em abundância. Deus multiplicou em todo o tempo da crise, em todo o tempo da escassez, ela teve em abundância. Justamente por quê? Por conta da obediência. Diga comigo: fé e obediência. Às vezes nós somos desafiados. Deus vai nos chamar para um desafio. Às vezes toda mudança que uma pessoa espera na vida dela depende de um ato de fé dela. Engraçado que se fosse nos dias de hoje, imagine uma pessoa nesse estado de escassez, só tem aquela rapa. E aí vem o homem de Deus e fala assim: não, tudo bem, a senhora vai fazer o que a senhora falou que ia fazer, só que a senhora vai fazer para mim, depois a senhora vai fazer para os seus e Deus vai multiplicar. Imagina que loucura. E ela fez. E o milagre aconteceu, a entrega foi recompensada com uma provisão abundante e multiplicação durante todo o tempo de crise. Diga comigo: sacrificar-se é um ato de fé. Mateus diz o seguinte: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva no campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo: que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Vamos lá mais uma vez, diga: busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Diga aí: todas essas coisas serão acrescentadas. Esse é o nosso desafio hoje. Se eu buscar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, todas as coisas serão acrescentadas, todas. Todas, é uma promessa. É uma promessa. E Deus não pode falhar com a sua palavra, Ele não mente. A palavra do profeta Elias cumpriu na vida da viúva, porque Elias falou segundo a palavra. E quando você acredita na palavra, é isso que acontece. O que nós vivemos todos os anos, gente? É impossível. É só você olhar o que acontece. Qualquer movimento que eu fizer aqui, eu vou levantar testemunhos, falando da palavra profética, falando que o ano já é o melhor da sua história. Não é um, não são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho tantos testemunhos para os próximos dias que você não tem nem noção. Tantos. Porque a palavra se cumpre. A palavra Deus, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra.
Aí, às vezes as pessoas falam assim: não, mas a vida não é só prosperidade. Não, não é só prosperidade, não. Prosperidade, diga comigo, é saúde, é relacionamento íntimo com Deus, quer dizer, vida espiritual lá em cima, diga casamento, família abençoada. Quer dizer, é todas as áreas da vida abençoada. Prosperidade é ausência de necessidade. Todas as áreas, você olha para todas as áreas da sua vida, elas estão supridas. Os testemunhos mostram que o Deus da Bíblia é o Deus de hoje. Temos guerras, temos os nossos desafios, passamos pelas nossas provas, passamos. Cada resposta que damos, subimos para o próximo nível. Que nível você está? Qual a resposta que você está dando no nível que você está? O que você está passando? Eu sempre falo, tem uma frase que eu não gosto dela, e eu aprendi não gostar dela pregando para mim. Você sabe que eu sou o meu melhor pregador, né? Que é uma frase que eu escuto demais. Eu não tenho que passar por isso, eu não vou passar por isso, ou Deus que não quer que eu passe por isso. Eu aprendi pregando para mim, eu vou passar pelo que Deus quer que eu passe, vou me submeter ao que Deus quer que eu me submeta, e vou dar a resposta que Deus quer que eu dê. Porque quando Deus quer que você passe por uma situação, para que você dê uma resposta, você vai passar por ela. Agora, se você vai sair dela, depende de você. Porque é a resposta que você vai dar. Está entendendo ou não? Aí tem aquele que vai falar assim: mas o senhor não sabe o que eu estou passando. É só você olhar para Cristo e veja se você passou algo semelhante a Ele. O senhor não sabe o que me fizeram. Quem não teve gente chata na vida? Hã? Quem já não teve gente problema do seu lado? Quem já não teve pessoas para mexer com a sua índole, com a sua moral? Quem não teve pessoas para mexer com o seu caráter? Quem não teve? Quem não teve pessoas para dizer que você é aquilo que você não é? Eu sempre falo para vocês, talvez o meu pior desafio foi o meu pai. Meu pai me chamou de vagabundo, de filho de... Meu pai tentou me matar, meu pai pegou arma para mim, meu pai me atirou faca nas costas, meu pai me denegriu perante a igreja. Meu pai colocou mentira no ouvido, na mente de muitas pessoas, e muitas pessoas acreditaram no meu pai. Meu pai, às vezes ele ligava para mim, meu pai só falava assim: vagabundo, eu vou te matar, eu vou te dar um tiro na cabeça. E aí, bispo? E aí que nada, está tudo bem, está superado. O que o senhor sente do teu pai? Amor por ele, 100% perdoado. Digo a ele que eu o amo, abraço ele, beijo ele. Você acha que essa foi a vitória do meu pai ou foi minha? O vencedor sou eu, querido. Eu superei, eu venci. Eu poderia estar me lamentando e dizendo a Deus: o senhor sabe o que ele fez comigo? O senhor sabe o que eu ouvi? O senhor sabe o que ele falou para pessoas a meu respeito? O senhor sabe. Se eu estou falando de quem importa, tá? Se eu estou falando de quem importa. Porque um pai é um pai, não é? Sim ou não?
Estou nem colocando no pacote aqui aqueles que são outros que eu fiz tanto e ajudei e escutam uma mentira e acredita nela, né? Que são os ingratos. Mas é a resposta que eu precisava dar. Olhar para o meu pai com amor, olhar para o meu pai, orar por ele, orar, pedir a salvação dele, pedir a transformação, que Deus tirasse o coração de pedra, colocasse um coração de carne, tirasse aquele espírito imundo, colocasse um espírito novo nele. Está entendendo ou não? É fácil? Sim ou não? A gente precisa de fé. A gente precisa de fé, só que são as respostas. São as respostas que a gente precisa dar. Não se tratava dele, se tratava de mim. Era de mim. Era a resposta que eu ia dar. Acreditando que Deus ia completar essa obra. E louvado seja Deus que eu dei essa resposta. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Porque isso, eu atraí bênção para a minha vida. Eu não impedi Deus de fazer aquilo que Deus queria fazer na minha vida. Disse, porque o meu Senhor e Rei veio ao seu servo, respondeu Davi, para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi, o meu senhor e rei pode ficar com o que quiser e ofereça em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isto a ti. E acrescentou, que o Senhor teu Deus aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna, vamos lá em voz alta, diga comigo, não, faço questão de pagar o preço justo, diga, não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Davi comprou, pois, a eira e os bois por 50 peças de prata. Se eu mudar essa tradução, Davi edificou ali um altar e ofereceu ao Senhor holocausto e sacrifício de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e a praga parou de destruir Israel. Tem uma coisa importante aqui. Davi fez uma escolha errada. Davi fez algo que Deus desaprovou. E o mais interessante, que tem um texto que diz que foi Satanás que incitou Davi a fazer. Ele foi fazer um censo que ele não devia fazer. E quando ele fez aquele censo, ele atraiu algo ruim para a nação. Aí começa, Deus manda o profeta e diz a Davi, Deus está te dando 3 opções, você escolhe. E dentre as 3 opções era cair nas mãos do inimigo, acontecer uma praga, ou cair nas mãos do Senhor 3 dias. Ele falou, eu quero cair nas mãos do Senhor, porque Deus é misericordioso. Melhor coisa é cair nas mãos de Deus, né? Sim ou não? Só que o bom é o seguinte, eu não sei se é bom ou se é ruim. Se você cair na mão do diabo, Deus te tira, não tira? Sim ou não? E se você cair na mão de Deus? Quem te tira? Só o coração rasgado, humilhação diante de Deus. Aí, ele vem à direção, vai lá e oferece um sacrifício na eira de Araúna, lá no monte. Vai lá, oferece. Quando Davi chega lá, o rei, o Araúna, o dono do lugar, olha para ele e fala assim, ô meu rei, que isso? Fique à vontade, está aqui, ó, tudo que o senhor precisa. Está aqui a eira, está aqui os bois, está aqui a lenha, está aqui tudo que o senhor precisa, ofereça ao seu Deus.
Ele disse: não. Diga: não oferecerei ao meu Deus algo que não me custe nada. Diga: pagarei o preço. Esse é um princípio. Então Davi pagou a Araúna 7,2 kg de ouro pelo terreno. Pagou. Por quê? A proposta de Araúna era uma proposta, presta atenção que eu não estou te contando história, tá? Porque eu vou te falar qual é o problema de muita gente. Quer oferecer facilidade, não quer sair da zona de conforto, não quer sacrifício. Não, se for para mexer com a minha zona de conforto, se for para mexer com a minha estabilidade, se for exigir mais do que eu estou disposto a pagar, eu não vou. Maravilhoso. O cara vem e diz para ele: fica à vontade, senhor. O terreno é teu, os bois estão aqui, a madeira está aqui, está tudo aqui. Que tentação, hein? Deixa eu ir lá oferecer a Deus, mas saiu dele? Foi o sacrifício dele? Sim ou não? Foi algo que ele renunciou? Foi algo que ele entregou? Não. Tem muitas coisas que parecem benéficas. E o objetivo é nos desviar de experiências profundas para com Deus. Às vezes aquilo que... tem uma palavra que talvez seja uma das palavras que as pessoas menos gostam de ouvir. Isso com pesquisa, tá? É a palavra sacrifício. Porque as pessoas não querem sacrifício. Tudo que mexer com a sua zona de conforto, você não quer. Você não quer sacrificar, você não quer andar uma milha a mais. Você não quer oferecer aquilo que exige de você. E é justamente esse problema, essa atitude, essas escolhas que mantêm muitas pessoas no mesmo lugar. Aquela atitude aparentemente generosa, que ele poderia se beneficiar, talvez seria uma flecha de comodismo. Talvez seria uma seta para que ele oferecesse: não vai sair de mim. Não, eu não tenho o que fazer. E aquilo ia mantê-lo no mesmo lugar. É o que acontece com a geração atual. Querer oferecer a Deus o que não lhe custa nada. Esse é o problema. Oferecer a Deus o que não exige sacrifício. Oferecer a Deus optando pelo caminho mais fácil. Sem renúncia. É o chamado porta larga. Você não chega a lugar nenhum assim, querido. Tudo na vida tem sacrifício. Tudo. Fazendo a mesma coisa, ninguém sai do lugar. Tudo na vida exige sacrifício. Eu quero que você reflita. O que seriam os 12 cântaros? Derramar água no seu sacrifício. Você quer fogo natural ou fogo sobrenatural sobre a tua vida? Você quer que Deus se manifeste de forma natural ou de forma sobrenatural na sua vida? Davi não foi besta. Tinha uma praga. E só tinha uma maneira da praga cessar. A praga estava gerando morte, destruição. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe. E ele disse ao anjo destruidor, diga comigo, e ele disse ao anjo destruidor, diga, pare, já basta. Sabe o que é incrível nisso? Porque o anjo destruidor guardou a sua espada e acabou a praga.
O que significa isso? Um já basta de Deus, acabou tua dor. Um já basta de Deus, acabou teu problema. Está entendendo? Se Deus disser assim, chega, basta, acabou. Tudo será mudado, tudo será revertido. Davi sabia que ele não podia, para aquilo cessar, ele não podia fazer de qualquer jeito. Não, talvez seria, olha que isca, fica aí à vontade, é tudo teu, faz do jeito que o Senhor quiser, ofereça ao teu Deus. Ele falou, não, diga essa palavra, eu vou pagar o preço. Foi o que ele disse, você leu comigo. Eu vou pagar o preço, porque eu não vou oferecer ao meu Deus algo que não me custe nada. O preço, todo mundo paga. Escolha o preço que você quer pagar. E muitas vezes, por não pagar o preço certo, o preço é muito mais alto. Por fazer escolhas erradas. Fique em pé, por gentileza. Você sabe que essa mensagem, principalmente essa parte final, para mim, ela grita: basta! Feche os seus olhos, por gentileza. Eu não sei qual é a tua dor, não sei qual é o teu sofrimento, não sei qual é o anjo destruidor. Destruidor de vida, de sonhos, destruidor da saúde, destruidor de famílias, destruidor de casamentos. Basta uma palavra do Senhor e o Senhor disser: chega, basta, acabou. Acabou. A vergonha chega ao fim, as humilhações vão chegar ao fim, os problemas que você tem passado vai chegar ao fim. Pega essa mensagem. Está na hora de parar de cochear em dois caminhos, dois pensamentos. Ora estou firme, ora não estou, ora eu estou em Deus, ora eu acredito, ora eu não acredito. Agora eu estou determinado, agora já estou desanimado. Hoje eu acredito que Deus vai fazer, amanhã eu já não acredito mais que Deus vai fazer, porque eu olho para as circunstâncias. Olha só para Deus. Olha só para Ele. E levante-se. Aquela crise que chegou, aquela escassez que chegou, aqueles 3 anos no tempo de Elias, foi justamente por conta de uma fé dividida. Caminhando com uma fé dividida. E Deus queria um posicionamento. Está na hora de você se levantar. Está na hora de você reconstruir o altar. Está na hora de você derramar seus cântaros de água. O que eles mais precisavam na nação era água. E foi água que eles derramaram como oferta. Elias precisava de uma manifestação sobrenatural. Uma manifestação natural não resolveria. Tinha que ser sobrenatural. Muitos de vocês precisam. Se Deus não se manifestar de forma sobrenatural, não há saída. Não há o que fazer. Então está na hora. Reparar o altar. Derramar seus cântaros de água sobre o seu altar. E dizer: responde-me, Senhor. Responde-me.
A coisa mais linda desse texto é que enquanto Elias perguntou até quando vocês vão cochear em dois caminhos, dois pensamentos, ninguém respondeu nada. Só que quando Deus se manifestou com fogo, a nação inteira dizia só: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Isso trazendo para a sua vida. Quando o fogo sobrenatural de Deus se manifestar na sua vida, muitas pessoas vão olhar para você e vão dizer: o Senhor é Deus. Vão olhar para a tua vida e vão dizer: o Senhor é Deus. Vão olhar para o teu casamento, para a tua família e vão dizer: o Senhor é Deus. Vão olhar para o teu financeiro e vão dizer: o Senhor é Deus. Porque verão a manifestação do poder de Deus, a resposta de Deus. Quando Davi errou e fez aquela escolha errada e atraiu aquela praga, veio da parte de Deus: escolhe. Tem uma consequência, mas escolhe. E a escolha dele foi: eu quero cair na mão de Deus, porque Deus é misericordioso. E veio a direção. E ele tinha que fazer aquele sacrifício para cessar aquela praga, para cessar a peste, o anjo destruidor que estava passando. E quando ele vai, e Araúno, dono daquele lugar, tenta lhe dar gratuitamente tudo, ele disse: não, pelo preço certo eu vou comprar, e eu vou pagar o preço, porque não oferecerei ao meu Deus algo que não me custe nada. Não oferecerei ao meu Deus algo que não me custe nada. Repita essa frase comigo: não oferecerei ao meu Deus algo que não me custe nada. Está na hora de você dizer isso a você. Pare de querer oferecer a Deus o que não há sacrifício. Para de oferecer a Deus aquilo que não te custa nada. Pare de oferecer a Deus. E quando ele ofereceu a Deus, você vê que o Senhor olhou para o anjo e disse: basta, chega. E cessou a praga. Está na hora de cessar a praga. Está na hora na vida de muitos de chegar o fim, a dor, a vergonha, as humilhações que tem passado, os problemas que tem passado gravíssimos na casa, no casamento, financeiramente, um abismo puxando outro abismo. Está na hora de cessar. E Deus quer dizer ao anjo hoje: chega, basta, pare. E vai parar. Se levante aqui hoje e diga a Deus: eu estou me posicionando, eu estou reparando o meu altar. Não vou oferecer ao Senhor o que não me custe nada. Eu não vou oferecer ao Senhor o que não há sacrifício nenhum nas minhas escolhas, nas minhas atitudes. Eu não vou oferecer ao Senhor sacrifício que não me custe nada. E se posicione, porque Deus tem muito com você. Deus tem muito para fazer na tua vida. Deus tem muito para fazer através de você. Então se levante agora e diga: Deus, eu estou me posicionando hoje. Eu estou reparando o meu altar espiritual. Eu não vou dar ao Senhor as sobras, eu não vou dar ao Senhor o resto. Eu não vou oferecer ao Senhor algo que não exija nada de mim, que não há sacrifício nas minhas escolhas. Eu quero que o Senhor ponha um ponto final. Eu quero que o Senhor diga a esse anjo: chega, basta. A esse problema: chega, basta. Porque se Deus der uma ordem hoje Ele disser: chega, basta, a tua dor vai chegar ao fim, o teu problema vai chegar ao fim, a humilhação vai chegar ao fim, a vergonha vai
vai chegar ao fim. Os problemas que você tem passado chegarão ao fim. Então clame a Ele e diga: Deus, eu creio, Senhor, eu creio que basta uma palavra do Senhor, eu creio que basta, meu Pai, um basta do Senhor, eu creio que basta, meu Pai, um chega do Senhor, e tudo vai mudar na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Situações serão mudadas, meu Deus, a minha casa será mudada, a minha família será mudada, o meu casamento será mudado, a minha vida financeira será mudada, tudo será mudado. Eu creio, libera essa palavra, Senhor, libera essa palavra para mim. Eu estou me posicionando. Vai, a oração é tua, a oração é tua, é você que determina, é você que determina o basta, é você, é você. Diga a Deus: Senhor, eu entendi, não vou buscar facilidade, não, eu entendi que eu preciso colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida, eu entendi que o Senhor precisa ser a prioridade, eu entendi que não é a minha vontade, é a tua vontade, eu entendi, Senhor, eu entendi, eu quero viver, meu Pai, o que o Senhor tem para mim. Diga: Deus, basta, Deus, chega, Senhor, chega de dor, chega de humilhações, chega, meu Deus, chega, Senhor, dá um basta hoje. Deus quer dar um basta na tua dor, Deus quer dar um basta nas humilhações que você tem passado, Deus quer dar um basta na sua espera, o tempo de espera, Deus quer dar um basta. É você agora, se posicione, Ele está falando com você, se posicione e diga: Deus, eu estou me posicionando, eu estou reparando o altar, eu vou derramar os meus cântaros de água sobre o altar. Diga a Deus: eu preciso de uma manifestação sobrenatural, Senhor. Diga a Deus: uma manifestação sobrenatural não vai resolver o meu problema, eu preciso sobrenatural. Senhor, uma manifestação natural não vai resolver o meu problema, eu preciso de uma manifestação sobrenatural, eu preciso que o seu poder se manifeste na minha vida de forma sobrenatural, Senhor. Diga a Ele, diga: eu preciso do teu sobrenatural na minha vida, eu preciso desse fogo sobrenatural, eu preciso dessa manifestação sobrenatural. Diga: Ele vai se manifestar na tua vida, Ele vai se manifestar na sua vida, Ele vai se manifestar na sua vida. Tu és a minha vida, o ar que eu respiro, o pão que me alimenta, é tua presença, é tua essência em mim, mostra-me tua glória. Ele quer se manifestar, Ele quer se manifestar. Mostra-me teu rosto, oh, mostra-me tua face, amado meu. Aleluia. Tu és a minha Ele é, vida. Ele é, Ele é. Diga: tu és a minha vida, Senhor, tu és a minha vida, Senhor, Tu és o pão, tu és, o pão que me alimenta. tu és. É a tua presença, é tua essência em mim. Vem, Senhor, Mostra-me mostra a tua glória, glória. mostra a tua glória, Senhor. Diga: Deus, eu quero ver tua glória na minha vida, Mostra-me eu quero ver teu rosto, Senhor, rosto. eu quero a tua presença na minha vida, eu quero o teu espírito na minha vida, Mostra-me eu quero o teu fogo na minha vida, Senhor. Diga a Ele: amar.
Tu és a minha vida, Senhor. Tu és a minha vida. Vai, Espírito Santo. Faz a obra que o Senhor tem aqui hoje. Vai, Espírito Santo. Move corações. Restaura altares. Restaura altares, Espírito Santo. Restaura altares, Espírito Santo. Restaura altares, Espírito Santo. Restaura. Restaura. Mostra-me tua glória. Ele vai mostrar a glória dele a você. Ele vai mostrar a glória dele a você. Aleluia. Oh, mostra-me. Diga. Mostra-me tua face. Diga, amado meu. Amado meu. Você pode dizer isso a ele? Tu és a minha vida, Senhor. Tu és a minha vida. O ar que eu respiro. O ar que eu respiro. O pão que me alimenta. É tua. É tua presença. É tua essência. Mostra-me tua glória. Vá ao encontro da tua igreja. Vá ao encontro do teu povo. Mas a obra que só o Senhor pode fazer. Mostra-me teu rosto. Ele vai mostrar. Ele vai mostrar. Mostra-me tua face. Aleluia. Amado meu. Oh, Santo Deus. Tu és a minha vida. O ar que eu respiro. O pão que me alimenta, Senhor. O pão que me alimenta. É tua presença. É tua essência em mim. Com seus olhos fechados. Sai daqui determinado a derramar os seus cântaros. Deus quer se manifestar de maneira sobrenatural na sua vida. Um fogo natural não resolve teus problemas, mas o sobrenatural resolve. Meu sacrifício sou. Deus quer dizer, liberar essa palavra. Tu provês Espírito. Basta. Chega. E eu me abro E o basta, inteiro. o chega de Deus, o problema vai chegar ao fim. A sua dor vai chegar ao fim. A humilhação vai chegar ao fim. A vergonha vai chegar ao fim. Meu sacrifício sou. O destruidor Eu sou. não pode te tocar. Provês Espírito. Um basta. Um basta. Libera essa palavra aqui hoje, Senhor. Libera essa palavra aqui hoje, Senhor. O chega na vida dela. O basta na vida dela. Para que aquilo que ela está passando chegue ao fim. Se encher de Deus é reparar o altar. Se encher de Deus é derramar o cântaro de água sobre você, sobre o altar que é o teu coração. Aleluia. Diga a Ele: enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor.
Enche. Aleluia. Receba a presença dele. Receba a presença do Espírito Santo na tua vida. Receba a unção dele sobre você. Aleluia. Aleluia. Seja cheio, igreja. Seja cheia. Aleluia. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Ah, vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Faz transbordar, Espírito Santo. Nós derramamos água no sacrifício. Nós derramamos água. Aleluia. 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 Receba a presença dele, a unção dele. Receba o renovo na tua fé. Receba em nome de Jesus. Receba. Enche. 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 Aleluia. Diga. Aleluia. Enche-me. Aleluia. Derrama, Senhor. Enche. Oh, enche a minha casa, enche a minha família, enche-me, Deus, enche-me até transbordar. Oh, enche-me. Não abra os seus olhos. Tome decisões. Saia daqui com decisões tomadas. Nós temos somente essa vida para desperdiçá-la e deixar o tempo passar sem os posicionamentos, as decisões que Deus tem nos dirigido. Não é que nós não sabemos o que temos que fazer. Deus dirige, mas muitas vezes nós nos tornamos ouvintes esquecidos. Repara o teu altar. Derrama os cântaros de água sobre ele. Aquilo que você dá é o que você recebe. Não ofereça o seu Deus algo que não custe nada. Porque se você quer basta. Se você quer ouvir de Deus o chega, basta. Quando Deus diz chega, quando Deus diz basta, o problema chega ao fim. A praga chega ao fim. A vergonha chega ao fim. As humilhações chegam ao fim. Tudo chega ao fim. Assuma esse posicionamento e faça desse domingo de Santa Ceia o domingo da sua virada, o domingo que você se posicionou de uma forma diferente e mudanças aconteceram.